Boa noite a todos. O convite que nos foi feito para hoje, a nossa reflexão na noite, prende-se com a parábola do bom samaritano. Nesta parábola, que no fundo serviu para Jesus explicar o maior mandamento, que é amar teu Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Na parábola que Jesus utilizou para nos explicar o amar o próximo como a ti mesmo, temos vários intervenientes. Temos um doutor da lei, um sacerdote, um levita e um samaritano. Eu só vou recordar, eu sei que todos nós sabemos isto, mas é só para nós refrescarmos a nossa memória quando ouvirmos a leitura do Evangelho e estarmos a compreender exatamente o que é que Jesus nos quer dizer a todos. Ora, antes de Cristo, no século XIX, pensa-se, existiu um casal, Sara e Abraão, que se diz foram os pais daqueles que vieram a ser os judeus. Sara e Abraão tiveram um filho Isaac, que se casou com Rabeca. Estes, por sua vez, tiveram um filho Jacó ou Israel, de seu nome, que se consorciou com Raquel e tiveram 12 filhos. Um deles chamado Levi. Então, levita significa descendente de Levi. E os judeus são todos os que são os filhos de Israel, ou seja, filhos de Jacó. Esta é uma realidade histórica. Portanto, os judeus creem-se descendentes todos de um ramo de família. Portanto, ficamos a relembrar que o levita é um judeu, no fundo. Portanto, nós sabemos também, das leituras que já fizemos, que o doutor da lei, o sacerdote e o levita eram religiosos ao tempo de Jesus. Vamos relembrar que o doutor da lei tinha como função interpretar a lei mosaica e guiar o povo segundo essa lei. Lembremos-nos que Paulo de Tarso era um doutor da lei. Portanto, o doutor da lei era aquele homem que se propunha a estudar a lei mosaica e depois dizer em prédicas como é que o povo se devia comportar segundo a lei. O sacerdote tinha um outro papel. O sacerdote era aquele que presidia as cerimónias. Era um indivíduo que estava habilitado a fazer cerimónias religiosas e era um cargo hereditário. Portanto, mesmo que eu não quisesse ser sacerdote, eu teria que ser se fosse o filho primogênito de uma família de um sacerdote. E o levita era aquele que executava serviços religiosos, mas de um ramo um pouquinho mais abaixo do sacerdote. Digamos que o doutor da lei, no meu ponto de vista, era um homem que escolhia livremente seguir o estudo da religião, digamos assim, mas temos que ter em conta que na altura de Jesus era muito importante um doutor da lei. Era um homem socialmente muito bem visto, era uma pessoa com muito poder. E, portanto, nós estamos aqui a ver que nesta nossa leitura da noite vão aparecer 3 seres muito importantes ao tempo de Jesus, no que diz respeito à religião: o sacerdote, o levita e o doutor da lei. Portanto, eles eram conhecedores da palavra de Deus, porque a conheciam. O samaritano é outro personagem que nos vai aparecer, que era uma mistura de judeu com gentios. Os gentios eram o povo que não era judeu, portanto era um povo que não descendia da família, aquela família que nós vimos. Eram oriundos de Samaria, que vamos ver aqui no mapa,
que era mesmo ao lado da Galileia. E era considerado pelos judeus pessoas não dignas, pessoas de baixa qualidade social, pessoas que eles de certa forma desprezavam. Então vemos aqui neste mapa Samaria, ali alguns, Judeia, a Galileia em cima, e esta nossa parábola situa-se de Jerusalém a Jericó. Temos aqui no mapa as setas onde vemos Jerusalém e Jericó. Ao estudar esta parábola, saltou-me à vista de que Jerusalém fica no monte e Jericó fica muitos metros abaixo do nível do mar. É das cidades mais baixas em termos de cota em relação ao mar. Eu só estou a falar nisto porque à frente isto vai ser importante. E vemos que de Jerusalém a Jericó ainda há alguma distância. Estamos no alto de uma montanha. Nós no alto de uma montanha temos uma visibilidade boa, conseguimos vislumbrar muita coisa, não é? Temos um horizonte muito largo. E quando estamos no baixio, nós só vemos o que está perto de nós, certo? Então vamos à nossa leitura. Esta parábola situa-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então eu vou passar a ler. Então um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? O que lês? E ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava passando pelo lugar onde estava esse homem e, tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Ora, esta parábola, Jesus, nesta parábola, diz-nos muitas coisas. Esta parábola é atualíssima. Porque reparem, o doutor da lei interpelou Jesus. O doutor da lei era o homem que estudava as leis mosaicas. Portanto, ele sabia deste mandamento de amai o próximo como a vós mesmos. Mas com o seu orgulho de eu sou estudioso, sei lá quem tu és. Eu sei, mas será que tu sabes? Diz-me lá. E Jesus mostra-nos com a pergunta: o que é que lês na lei? Dizendo: eu sei que tu lês a lei, eu sei que tu sabes. Portanto, tu estás a fazer comigo um jogo, mostrando a tua superioridade intelectual, achando que eu não sei do que é que vou falar. Já que Jesus mostra-nos
as nossas fragilidades em termos de vaidade intelectual, de acharmos que sabemos sempre mais do que aquele que está à nossa frente, que nós não sabemos quem é, como ele não sabia quem era aquele homem a quem ele estava a fazer estas perguntas. Mas Jesus sabia muito bem quem era aquele doutor da lei. E depois diz-nos Jesus que passou o sacerdote. Nós vimos que o sacerdote, é certo, é um lugar hereditário, mas é um homem que conhece a lei de Deus, é um homem religioso. E nem por isso ele parou, se deteve ao ver um pobre ser cheio de feridas na beira da estrada. E fez de conta que não o viu. A seguir, passou o levita, também, como vimos, um homem dedicado às leis de Deus, e também fez de conta que não o viu. Quando o samaritano passa, e sim ele se baixa e vai auxiliar aquele homem a necessitar de uma mão, Jesus diz-nos aqui que, como hoje, os nossos títulos não dizem quem nós somos. Dizer que se dedica a uma religião, que é um sacerdote, que é um doutor da lei, não diz do seu coração, não diz o quanto esse ser deixou que o seu coração fosse tocado por aquilo que eles leem, por aquilo que eles tentavam ensinar ao povo. No fundo, tentando ensinar ao povo coisas que eles próprios não eram capazes de fazer, nem sentir. Jesus mostra-nos isto claramente. E mostra-nos que o que é o importante de nós não são os nossos títulos, sejam eles de que ordem for, mas o nosso coração. Este samaritano, cujo coração se apiedou daquele homem caído ao ponto de levar para a estalagem e pagar e dizer: o que gastares com ele eu cubro, provavelmente tinha o coração mais sensibilizado porque era espezinhado pelos judeus. Era visto como um homem que não tinha crédito, uma pessoa sem valores, sem valor. E se calhar, por sentir tantas vezes no seu coração o aguilhão do julgamento fácil daqueles que se acham muito influentes, muito importantes, cheios de títulos, e quantas vezes o terão humilhado e despezinhado, ele sente mais de perto a dor do próximo, porque isto acontece com todos nós. Nós só sentimos a dor do próximo quando a dor nos toca a nós. Quando a dor chega a nós é que nós dizemos: eu tenho frio, eu percebo o frio daquele meu irmão. Estou sem trabalho, eu percebo o sofrimento dos irmãos que estão sem trabalho. E é assim que nós aprendemos que essa aqui é a verdade. E eu penso que Jesus nos quis dizer que este samaritano era mais sensível ao sofrimento porque ele próprio era considerado menor e, portanto, sentia mais a dor e sabia ver a dor no outro. E também Jesus aqui nos faz um alerta extraordinário. Diz que o homem que está caído na estrada ia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era considerada a cidade espiritual. E Jericó, uma cidade mundana, uma cidade de costumes corrompidos.
hoje isto é tão verdade para todos nós. Quando nós nos distanciamos da espiritualidade, quando nós nos distanciamos da nossa vida religiosa. Porque quando nós estamos hoje no nosso Jerusalém, que é nós fazermos a nossa meditação, a nossa oração diária, a nossa leitura, o nosso estudo, nós estamos em Jerusalém, estamos num monte, observando longe, tendo horizontes largos, tendo o céu tão perto de nós, sentindo essa proximidade com o Criador, sentindo essa paz que começa em nós. Essa paz que começa em nós. Porque nós, quando estamos no nosso Jerusalém, nós com muito mais facilidade estamos em paz. Porque se estamos agitados, nós lemos uma mensagem, fazemos uma prece e imediatamente ficamos mais serenos. Porque nós estamos no cimo da montanha e vislumbramos mais longe. O horizonte é largo e nós percebemos tantas coisas sobre a nossa vida, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Mas quando no nosso dia-a-dia nós vamos de Jerusalém a Jericó, porque não temos tempo, porque temos tantos afazeres, temos tantas solicitações, temos uma vida tão agitada e deixamos de orar hoje. Hoje não tenho tempo, mas amanhã. E amanhã não é pelo tempo, é porque há um programa interessante na televisão. Não, porque eu tenho trabalho, que trouxe o trabalho e tenho que fazer hoje à noite. E assim vamos indo. E começamos a descer de Jerusalém a Jericó. E começamos a entrar nessa cidade escura, viciosa, que é o nosso íntimo mais escuro. Que nós todos transportamos ainda. E à medida que nós nos distanciamos da nossa religiosidade, que nos faz pensar sobre nós, que nos faz sentir o apelo a nós nos elevarmos, nós vamos deixando sair dentro de nós o que é menos bom. E quando antes éramos afáveis, começamos a ser um pouquinho mais rudes. E quando antes éramos mais tolerantes, começamos a ser um pouquinho mais intolerantes. E quando antes calávamos, começamos a criticar, a falar mal, a espalhar boatos, a sermos azedos, porque no fundo nós sentimos infelizes. Porque no fundo não temos esses momentos que nos dão a paz e o equilíbrio. E depois ficamos na estrada, como este homem, cheio de feridas, as nossas feridas íntimas, que todos nós ainda carregamos, que ficam visíveis até para nós, quando nós nos distanciamos de Jerusalém. Isto é um chamado atualíssimo que Jesus nos faz a todos nós. Que nós temos que ter muito cuidado a fazermos este percurso, esta descida, de perdermos o horizonte, de estarmos perto do céu e descermos à mundanidade. O mundo está muito difícil para nós conseguirmos sobreviver nele equilibrados, sem oração, sem estudo, sem meditação, sem nós nos trabalharmos o nosso íntimo, sem fazermos a nossa reforma íntima diariamente. Quando damos por ela, estamos cheios de chagas, caídos no chão, que já não nos conseguimos levantar. E o bom samaritano é aquele amigo que nos vai chamar e dizer: cuidado, porque tu já caíste. Nós ainda nem demos por ela.
Cuidado. Estás longe. Cuidado. Tu já não estás no caminho que queres. Porque muitas das vezes nós nem paramos para pensar onde é que estamos, onde é que andamos, o que andamos a fazer. Porque é tudo tão rápido, tudo tão depressa. E aqui nesta história, o samaritano somos todos nós, uns para os outros, que temos esta obrigação como irmãos. Esta obrigação de amar-vos uns aos outros. Amar o próximo como a nós mesmos. É quando vemos o nosso colega, companheiro, familiar, amigo, caído, a ir para Jericó, com carinho e calma dizer, cuidado, é para aí que tu queres ir? E nós aí temos que pensar se é verdadeiramente para aí que queremos ir. Mas é nosso dever, como bons samaritanos, avisarmos aqueles que nos rodeiam se vemos que eles não estão bem, que estão a descer de Jerusalém a Jericó. E isto trata-se de maneiras de estar na vida, de pensamentos, de falta de oração, de falta de reforma íntima, de falta de estudo, do nosso desequilíbrio total quando chegamos a Jericó. E esta parábola, para mim, é mais atual do que nunca. Porque nós abrimos a televisão, os jornais e as revistas e percebemos que a maior parte do planeta está em Jericó. Que não sejamos também nós a fazer esse percurso. E se somos, que possamos ter ao nosso lado um bom samaritano, que nos erga, que nos pense as feridas, que nos ajude a tratarmos-nos, que nos ajude a erguermos-nos, porque nós estamos aqui todos nós, para tratarmos uns dos outros. Para tratarmos uns dos outros. Esta é a nossa obrigação fraterna. Emmanuel diz-nos, quase sempre, todavia, temos os caídos no reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados das melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda a vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Isto é Emmanuel que nos diz: nós temos que começar na nossa casa, a sermos os bons samaritanos. Porque muitos de nós temos muito boa vontade em salvar o mundo, em fazer a caridade em todo lado, menos na nossa casa, na nossa família. E nós sabemos que é na nossa casa que nós temos os nossos maiores desafios, na nossa família. Portanto, nós temos, para nos amarmos uns aos outros, como a nós próprios, nós temos que começar pela nossa casa. Madre Teresa de Calcutá diz assim: se queres a paz no mundo, faz a paz na tua casa.
a nossa maior dificuldade. Porque nós temos dificuldade em perdoar quem nos ofende dentro de casa. Nós temos dificuldade em perdoar quem é rude connosco dentro de casa. Nós temos dificuldade em perdoar, mas queremos que nos perdoem quando nós somos rudes, quando nós somos intolerantes. Nós temos que começar a perceber que todos nós estamos no caminho. Todos nós temos falhas. E como nós dizemos no Pai Nosso, Senhor, perdoai-me, assim como eu perdoo, se nós não perdoamos, não podemos ser perdoados. Mas não é essa a proposta. A proposta é nós perdoarmos-nos uns aos outros, porque na realidade todos nós erramos uns com os outros. Este sem nada perguntar eu pus a bolde, porque nós temos ainda problemas psicológicos uns com os outros que queremos sempre que nos agradeçam, que nos deem explicações. A paz começa em nós. Se nós estivermos em paz, nós não precisamos de inquietar os outros. Se nós estivermos em paz, não precisamos que os outros nos deem respostas, justificações. Se nós estivermos em paz, nós distribuímos paz. Chico diz-nos: uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merece revanche. Vingança, portanto. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. E este é o nosso drama. Este é o nosso drama. É nós vingarmos a mágoa, vingarmos a lágrima. E desperdiçamos uma existência inteira a vingarmos-nos uns dos outros, quando na realidade nós devíamos ser bons samaritanos uns para os outros, porque nós todos precisamos do ombro uns dos outros. Nós todos precisamos que nos tratem as nossas feridas. Nós todos precisamos que nos lembrem quando nós estamos a percorrer a estrada que não nos leva à nossa paz, à nossa edificação. Nós precisamos de quem nos levante. O convite de hoje é que possamos fazer um voto neste início de ano para tentarmos, sinceramente, dentro do nosso coração, sentir o que o samaritano sentiu. Piedade uns pelos outros. Piedade no sentido de fraternidade. De sentirmos as dores e estendermos as mãos. Porque um dia somos nós que vamos precisar de mãos estendidas por nós. Nós sabemos disso. A nossa vida é um ciclo. E nós nem sempre conseguimos estar em Jerusalém. Quantas vezes descemos até Jericó? Todos nós precisamos das mãos uns dos outros. E quantas vezes a pessoa que é rude connosco está-nos a gritar: ajuda-me. E eu não sei lidar com as minhas emoções. Ajuda-me. Eu estou em conflitos muito grandes. Nós todos percorremos o mesmo caminho de evolução. Todos. Cada um no seu ritmo. Mas aqueles que nós achamos que nos agridem, nós já lá estivemos. Nós já fomos como eles são hoje.
Graças a Deus já não somos. E será que não somos, um dia ou outro, nas situações mais difíceis? É nisto que nós devemos pensar. E não desperdiçar a vida. Não desperdiçar a vida. Aproveitarmos para nos construirmos. Faço votos que este 2019 seja um ano de muita alegria para todos. Mas não podemos esquecer que a paz é feita por nós. Se queremos paz, devemos nós construí-la. Não esperar que ela nos caia do céu. Ela deve habitar no nosso coração. E que sejamos capazes de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muita paz. Página 39. Vamos orar. Querido amigo Jesus, inspirados e evocados que nos sentimos, a viver a sua inesquecível mensagem nos nossos dias atuais, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo dia que se foi e pela noite que nos dá. Te agradecemos pelo dia de trabalho, de labor. Te agradecemos pelo pão à mesa, pela família, pelos amigos, pelos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes queridos, vizinhos, confrades. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por ter nos encontrado em nossa agenda sempre tão preenchida, alguns minutos
para dedicarmos a refletirmos na mensagem do Teu Evangelho de amor. Agradecemos-te, Senhor Jesus, nesse 2019 que começa, todas as oportunidades que teremos em nossas mãos. Oramos a fim de que, inspirados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos benfeitores espirituais, possamos acertar mais e errar menos, possamos nos corrigir naquilo que já demos conta que precisamos melhorar e que possamos vislumbrar esta ou aquela deficiência que ainda não nos demos conta. Oramos, Senhor Jesus, e vibramos, pedindo pelos nossos seres amados, os que se encontram na terra e no além. Aqueles, Senhor, que não se afinizam conosco, ou nós com eles, vibrando a fim de que possam alcançar também os seus objetivos, seus ideais, os seus planos. Nem nós atribuindo a eles, nem eles a nós, os insucessos, as dores ou as dificuldades da nossa existência. Abençoe os nossos lares que aqui mentalizamos, aqueles que ali vivem, respirando conosco o clima de paz que sempre almejamos. Abençoa, Senhor, a rua, a aldeia, a vila, a cidade onde vivemos. Abençoe, Senhor, nossos locais de trabalho, aonde partilhamos imensas horas com corações amáveis, mas por vezes também com corações amargos. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que nos pedem prece, prece pelos seus, pelos que estão perto, por aqueles que estão longe, por aqueles que rogam pelos seus filhos absorvidos no campo da drogadição, no álcool, nos vícios de toda sorte, aqueles que pedem pela harmonia dos seus lares, na compreensão familiar, na tolerância, na amizade sincera. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que se encontram internados, por aqueles que em breve se dirigirão para os hospitais, para os tratamentos de toda sorte e para aqueles que de lá saem, buscando também no pão espiritual o sustento e a força para prosseguirem. Guarda-nos, Senhor, inspirando-nos no trabalho do bem e da luz, convidando-nos e que possamos atender a este convite de sermos o bom samaritano na vida de alguém e rogarmos, Senhor, que possa sempre uma alma piedosa e em nós, observando nossas limitações e dificuldades, nos estender as mãos e de nós tratarmos. Guarda-nos assim, sob a sua proteção, sob a tua paz, nessa noite e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.